Olá, vídeo 167, 167. Esse vídeo é mais dirigido aos médiuns. É um aviso, uma informação. Bom, existem médiuns muito dedicados, mas que se tornam fanáticos. E vamos dizer, eles acham que tem que seguir muito a regra, não aceitam outras informações naquilo que eles estão seguindo, por exemplo, o Evangelho, né, do Allan Kardec. Para quem não sabe, Allan Kardec foi o Akhenaton na vida passada. E quando vem informações novas, mais profundas, mais detalhadas, eles não aceitam. E esses médiuns às vezes tornam-se muito fanáticos. Outros médiuns, porque são conhecidos até no mundo, vamos dizer, nos outros países, né? Tornam-se muito vaidosos, médiuns que psicografam, tornam-se vaidosos, orgulhosos, semelhantes, ficam até semelhantes a esses seres que querem o poder, né, dos negativos. Outros médios, por serem médios, que vão abanar a mão lá nos centros espíritas, né, vão dar passes, se sentem muito vaidosos. E muitos médios também não aceitam a religião de outras pessoas. Sou médium e não vou me dar com o evangélico. O evangélico também pensa, eu sou evangélico, não vou me dar com o médico. Isso é coisa do demon, que eles dizem. Complicado, né? Muito complicado. Bom, então a informação que veio é a seguinte: mesmo que vocês tenham feito um bonito papel aqui nesta terceira dimensão, ou seja, que tenham ajudado muita gente no conhecimento, a evoluir, e seguiram certinho a vida, não bebendo, comendo o mínimo possível de carne, sendo bons para a família, mas como tinham esses erros, serem vaidosos, fanáticos, prepotentes, etc, 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 vocês não terão direito a ir para uma colônia espiritual. Vocês vão para lugares que vai ter uma aglomeração de muitos médios iguais a todos vocês. E eu acho que me incluo também aí, né? Porque quando a gente faz a reforma íntima, a gente vai ao passado e vê as nossas atitudes, né? Eu não sei se quando a gente sabe, tem informação da verdade e vê nossos erros, e tira esses erros, quer dizer, não vai mais cometer esses erros e até se arrepende ou tem vergonha, né? Eu não sei se dará direito a uma colônia. Se a gente tem que responder a esses erros, eu certamente irei também para essa aglomeração onde estão os vários médios. É um tipo de umbral, lógico, é um tipo de umbral, mas mais leve, né? E que vão ser tratados antes da próxima reencarnação, que certamente deverão vir
com mediunidade para fazer um novo trabalho para ver como é que fica, se você vai cometer os mesmos erros, né? Então, se voltem internamente, vejam suas atitudes, como aquela médium em que eu estava trabalhando num centro espírita kardecista. Ninguém chegava, já estava na hora, em cima da hora, faltavam uns 5, 4 minutos para começar a atender as pessoas, ou seja, atender não, dar passes, ali era só passes, né? Leitura, primeiro uma leitura da doutrinação, poderia ser de um livro espírita, poderia ser do Evangelho, qualquer coisa lá, o livro dos médiuns. Ninguém chegava, e só eu e um antigo médium da casa, muito antigo já, que o dirigente, se não estivesse presente, que não estava na ocasião, ainda não tinha chegado também, ele assumia o lugar. Não falou nada, ele também não pegou o livro, alguém tinha que ler, né? Aí eu peguei o livro, abri casualmente assim o livro, bateu naquela página, então eu comecei a ler para ter uma noção, para depois fazer a leitura, e se eu tivesse algum comentário ou acrescentar alguma coisa, eu faria, né? Então era bom eu ler um pouco antes. Então eu estava lá, aí chegou uma médium, que também era antiga lá, e ela simplesmente não falou nada para mim. Super mal educada, porque podia dizer assim: com licença, filha, eu já cheguei, eu vou agora assumir. Não. Ela chegou, eu estou ali com o livro assim, ela simplesmente mete a mão e tira assim. Eu até me assustei, né? Porque entendi. Esse tipo de médium é dominar, ele, prepotente. Ó, tá lá. A aglomeração tá te esperando, se tu ainda não foi, né? Se ainda não morreu, que eu acho que não, pela idade dela, não. Tá lá. A outra, que corria na minha frente, sem ninguém mandar, eu esperava sempre que o dirigente me mandasse na parte de cima, para dar passes de cura, fazer o trabalho de cura, as pessoas estavam fazendo tratamento lá. Era só passes mesmo. Era uma médium que tinha entrado há pouco tempo. Ela se enfiava, aí eu nem subia, eu ficava lá embaixo. E o dirigente ainda disse um dia para mim: você tem que trabalhar lá em cima. Olha, eu calei a minha boca, sabe? Não falei nada, ele estava ali, estava vendo, né? O que estava acontecendo. E se ele não me mandava, eu não ia. Porque se é um dirigente, o dirigente é para dirigir os médiuns. Quer dizer, você vai fazer isso, ou você sobe agora, ou isso assim, ou dê um passe naquela pessoa. É assim, que o dirigente, mas eu não era um dirigente também negligente, né? Então, esse tipo de médiuns, sejam dirigentes, sejam médios de passe, sejam médios de incorporação, então eles todos que se portam dessas maneiras, eles vão, inclusive aquele que final de semana fica enchendo a cara de cerveja e é médium, também vai. Então, ele vai lá para essa aglomeração, não vai para colônia nenhuma. E as separações, esses agrupamentos, quando a pessoa falece, que vai para lá, que é médium, ou é religioso, tem separação. Por exemplo, médios fica de um lado, evangélicos ficam do outro, católicos ficam do outro, os budistas, etc, etc. Todos eles que tenham esses erros, né? São erros. O médium tem que ser humilde. Tem que ser humilde. E estar conectado
pensar no Criador, porque ele lhe ajudará a tirar esses erros, porque o Criador quer que todos nós tenhamos amor incondicional e que sejamos felizes para a próxima vida. Se não somos nestas, Ele quer que sejamos na próxima. Então, é preciso consertar os erros. Então, nós estamos na reforma íntima, que é justamente para tirar isso. Vamos voltar um pouquinho o nosso pensamento às coisas que fizemos passadas, ou ontem, no dia de ontem, ou logo mais no dia de hoje, e retirar. E quando sentir que, nossa, eu estou ficando vaidoso, vaidosa, não, eu não quero ser, eu não quero. Nós somos co-criadores e nosso pensamento cria. Se você disser que não quer diversas vezes, para a próxima, acaba. Nós somos co-criadores. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A vaidade que eu tive, um pouco de prepotência também, né? Estou aqui pensando a minha reação na época, por isso que eu estou parada aqui. Eu entrei para uma igreja evangélica, eram dos americanos. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, foi lá em Copacabana. Eu ia toda noite para lá. Porque eu estava estudando a Bíblia, então tinha que ir mais vezes, né? Isso mesmo. Bom, a Bíblia é um livro pesado, um livro grande, eu fazia questão de colocar. Como eu não estou com a Bíblia aqui, eu vou pegar um livro que eu tenho aqui, tá? Então eu colocava a parte da frente assim, bem assim, para todo mundo ver que a Bíblia, estava aqui escrita a Bíblia. Eu ia assim no ônibus e pegava assim, e quando colocava lá no meu colo, botava bem para todo mundo ver que eu estava com a Bíblia. O que é isso? Vaidade. Mostrar para todo mundo que eu estava seguindo a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E muita gente faz isso que eu já vi na rua. Até alguns pastores, né? Eles botam bem assim para a gente ver. Então, ali no Largo da Carioca, que para quem mora aqui no Rio de Janeiro, eu sempre ia muitas vezes na cidade, tinha que ir, né? Então, depois trabalhava lá, tinha que ir todo dia. Todo dia aquele homem estava lá no Largo da Carioca, onde tem o metrô, falando lá umas coisas. Não estava lendo a palavra. Ele lia às vezes alguma coisa da Bíblia, ela sempre aberta, mas ele falando um monte de besteiras, um monte de coisas erradas, interpretações erradas, né, da Bíblia. E ficava lá o coitado. E o coitado pensando que está fazendo um trabalho, né, bonito, bom. E aí, ó. Bom, uma coisa boa dos evangélicos é que eles conseguem salvar muitas pessoas das drogas e do álcool, né, da bebida. Voltando para os médios, tirem essa bebida, não bebam mais. A bebida, toda ela, está cheia de larvas astrais, de bactérias, etc. Foi revelado e eu lembrei, quando isso foi revelado, eu lembrei e fui fazer o teste. Quando uma pessoa vai a um botequim, pode ser até para tomar um café, não quer dizer que vai beber, né? Mas se ela for para beber, vai ser pior. Ela começa a sentir umas coceiras de vez em quando, no braço ou nas pernas. São baratas astrais que elas entram no nosso corpo astral
E, se, e elas furam. Se a pessoa tiver muito, vamos dizer, muito voltada para o amor incondicional, se ela já tem, é possível que não aconteça, porque o amor incondicional ele te dá proteção. Então ela fica ali só ali, que você sente umas comichas. Não, quando eu recebi essa informação lá no centro da plataforma, ó, aí eu lembrei, interessante, outro dia eu fui lá e estava com umas coceiras nas minhas pernas, e eu estava sentado do lado de fora, tomando um café. Fui mais para esparecer um pouco, para ficar ali sentado, olhar as pessoas, porque eu fico sempre em casa por causa do meu problema. E como é perto, mas o perto que é, para mim, é longe pra caramba, porque o custo para chegar é dor horrível. Custo muito para chegar, mas eu digo assim, bom, vou comprar o pão aqui e eu vou sentar aqui um pouco. Ali, nesse bar, eu estou sabendo que ali até vai drogados e tal, mas ali, naquele momento, estava tudo limpinho, né? Então, eu sentei lá e fiquei lá, sentada, tomando meu café devagarinho, comendo um pãozinho, pão suíço, sem nada, comi pão assim suíço. Senti, que coisa. Aí lembrei, sabe o que eu fiz? Semana passada, não sei se foi sexta-feira, acho que foi sexta-feira. Eu digo, eu vou lá e vou ficar prestando atenção, porque às vezes você sente, coça e não lembra mais. Então você tem que ficar concentrada para lembrar que depois você sentiu isso. Então, eu estou lá. Não tinha café. Eu digo, bom, mas eu vou sentar aqui e vou comer o pão. Comprei pão para trazer, mas comi um pãozinho aqui, isso mesmo, sem café. Estou lá comendo. Daqui a pouco eu senti nas duas pernas. Eu olhei, disse, meu Deus, não é que. Acabei de vir logo embora. E eu vim embora, mas ainda estava sentindo porque eu estava prestando atenção, porque a gente às vezes não presta atenção. Então, passo isso para vocês porque é verdade. Eu gosto muito de fazer experiências. Quando eu tenho certas informações, eu gosto de fazer experiências. É como, por exemplo, meditação, isso e aquilo. Enfim, outros trabalhos como meditação com cristais, com várias coisas que eu não estou lembrando agora, mas eu primeiro faço a experiência. Dá certo? É verdade? O negócio resulta? Então eu passo adiante, já com aquela certeza. Então, evitem médios irem a botequins. Se tiver alguma padaria, né, que você vai querer tomar um cafezinho, vá lá tomar um café e tal. E não é só botequim, tem vários lugares. Quando vocês começarem a sentir, não tem mosquito, não tem mosca, não tem nada, é melhor levantar e ir embora, tá? Médiuns que oferecem bebida aos guias, informação. Veio a informação. Vocês não estão oferecendo essa bebida para os guias, vocês estão oferecendo para os quiumbas que se fazem passar por Exus e outros seres e outros guias, né? Então parem com isso. Não há necessidade de oferecimento para nenhum guia. Isso eu já sabia há muito tempo, mas veio uma nova informação de um ser que é de uma outra dimensão diferente até do grupo que eu pertenci, que se comunicava com extraterrestre, que eu já sabia disso, mas então já a sincronização, né, de uma informação, vamos dizer, igual a outra, houve sincronização. Então, senhores,
Faça uma reforma íntima. Ah, mas é só final de semana que a gente vai tomar ali uma cerveja, duas, né? Eu agora, quando vejo as pessoas, eu conheço um rapaz que ele todo final de semana está lá com a família, até tomando cerveja e vinho. Eu fico com pena, coitado. Não adianta eu falar para ele. Alguns médios vão entender, vão aceitar, mas as pessoas comuns não, porque elas não têm noção nenhuma de nada, não tem base. Quando se faz um edifício, a gente tem que fazer o alicerce, que é a base do prédio. Esse pessoal tem que ter uma base de conhecimento espiritual para entender essas informações ou para acreditar. Então, ontem, por exemplo, conversando com uma pessoa, eu explicando algumas coisas e... a senhora acredita? Eu falando, sim, eu já vi nave, eu já não sei o que, tal. Aí eu já pertencia a um grupo que se comunicava. E ele disse, a senhora acredita que há extraterrestres? Aí desvirtuou o assunto, eu nem respondi, porque, se eu acabei de dizer que... Sabe? Porque a pessoa não tem base de conhecimento sobre isso. A maioria dos espíritas não aceita, não acredita que há extraterrestres, que os extraterrestres estão unidos aos seres que se dizem espíritos, porque os extraterrestres também são espíritos que nos ajudam, que nos estão ajudando. Acham que todo extraterrestre é negativo. Não. Há os positivos da luz e há os negativos das trevas, que são os reptilianos, os trevosos, draconianos que já foram resgatados da Terra, não tem mais draconiano. Os magos negros, os alunos dos draconianos, alguns já estão sendo resgatados, mas tem assim, tem muito ainda, lá no abismo, lá no abismo perto do núcleo da Terra. Então, senhores, é uma coisa só. É um universo, é uma coisa só, está tudo ligado. Não só estamos ligados por energias, que se a gente for ver a árvore genealógica das nossas ligações, com o espírito, com outro, com a Terra, com outro planeta, com outra galáxia, com o Cristo planetário, que é o nosso Sol, que é o Logos, o nosso Sol, e ligado a outra galáxia, outro universo, até chegar à fonte, que é o Pai, Mãe, Criador primordial. Tentem pensar na espiritualidade, nos extraterrestres, como um universo, é uma coisa só, tá ligado. Eles atualmente estão ajudando muito aqui, e são eles que levam as almas desencarnadas para dimensões ou para as colônias, ou para os umbrais, ou para o abismo, que fica perto do núcleo da Terra. Tenta entender. Tem médiuns muito bons, mas por não entenderem certas coisas, não vão para as colônias. Despertem. O despertar é uma soma de coisas, um somatório de coisas. E pessoas que não têm nenhuma religião, não é que elas não acreditam em Deus, mas elas não têm nenhuma religião, muitas vezes são mais evoluídas que muitos médiuns que fazem um trabalho magnífico, porque a maioria dos médiuns não sabem nada. E foi dado informação pelos seres lá de 8ª dimensão que só 5% dos médiuns irão para um bom lugar. 95% dos médiuns não irão, irão para essas aglomerações, e muitos depois vão reencarnar em planetas primitivos, os médiuns mesmo. Então, senhores, esse é o recado que eu tinha que dar para vocês, médiuns. Porque vocês não vão ter interesse de ver os vídeos lá dessa casa também, né? E as informações que está tendo lá,
está tendo sincronicidade com as coisas que eu já sabia, de outras fontes, e coisas que eu já sabia de mim mesmo, que eu dizia, não, isto é assim, assado. Eu fico assim espantada mesmo, surpresa. Meu Deus, eu pensava e não é que é. Por exemplo, viu uma coisa, eu ia terminar, mas o comportamento da maioria do brasileiro. Isso foi falado com o ser lá de oitava e outro de sétimo, não é de sétimo, outro é de oitava, falado do comportamento. Pessoas que têm um certo comportamento, ao falar, por exemplo, ele deu até um exemplo dessas meninas aí que andam com aquele short aparecendo as nádegas, né? E todos espalhafatosos, tá? Não, foi dito o seguinte: vocês não têm educação para ir para um lugar de seres evoluídos, porque os seres evoluídos são todos educados. Então, tá aí. Falaram jogo de futebol. Eu aqui canso de ouvir palavrão que começa por CA, outro palavrão que é ME. Então a pessoa, em vez de ficar contente porque fez gol, começa a dizer palavrões. Tem um vizinho aqui de um prédio aqui do lado que é horrível. Eles dizem, olha, é melhor vocês tocar a corneta do que dizer essas coisas. Vai tudo para o umbral. Eles estão construindo a espiritualidade junto com extraterrestres, estão construindo muitos lugares para botar essas pessoas antes de as colocar em planetas primitivos, para prepará-las para reencarnar em planetas primitivos, porque ó, é assim. É assim. Bom, não vou falar mais nada, porque senão vocês vão ficar... Muita gente não vai ficar pau da vida, né, com esse vídeo, então não vou nem falar mais nada. Então é só isso, senhores. Paz e luz, e lembre-se, falando isso aqui para ajudar vocês. Eu estou me autoajudando. Eu estou vendo meus erros. Estou tentando... Eu falo tentando, porque são muitos anos de erros, né? Tentando fazer a reforma íntima e procurar sentir mais amor incondicional. Amor incondicional não é só ajudar o outro que está com fome. Não é isso não, hein, gente? Tá? Não é só isso não. E você ajuda se pode, porque também se não puder, que vai fazer o quê, né? Mas muita gente pode ajudar, não ajuda, né? Também é uma coisa. Isso será... A pessoa não é obrigada, tá? Ajudar, eles falar, não é ajudar. Mas se a pessoa pode, né? Se a pessoa tem dinheiro para jogar fora, né? Não custa nada, né? Ajudar, não quer ir lá ajudar, dá para esses lugares aí que juntam as coisas, pede para ir lá pegar em casa a alimentação, né, que vocês vão dar, o feijão, o arroz, sei lá. Não esquece de dar uma frutinha, a fruta que dura muito, bota umas maçãzinhas nessa cesta básica, deem frutas duráveis, a maçã, dá banana verde, que ainda dura uns dias até entregar, para não estragar, porque também tem fruta que estraga. Qual é a outra fruta? Deixa eu pensar aqui. E agora? Né, que toda a fruta agora é perecível, ela não dura muito, né? A laranja também só se for verde, porque ela não dura muito. Um abacaxi verde, por exemplo, né? Bota uma frutinha lá também para eles, uma maçãzinha. Aí, se eu tirar na Mega, de vez em quando, porque eu não sou fanática de estar jogando, mas quando vou pagar minhas contas, já que eu estou na loteria e vou pagar minhas contas, uma vez ou duas vezes por mês que eu vou só, aí nesse dia eu faço um joguinho.
Aí, se eu tirasse assim um dinheiro bem grande, eu não queria tirar sozinha não, mas aí eu já pensei, poxa, eu podia, né, ajudar. E preparar cestas básicas, assim, com outras coisas. Não é só arroz e feijão. A gente não vive só de arroz e feijão. Eu fiquei quase 2 anos comendo só arroz e feijão, porque eu estava em dificuldade, eu não tinha dinheiro. Até virei camelô, tive que ser, e não vendia nada, não vendia nada. Então, ó, sabe o que aconteceu? Com 50 e poucos anos fiquei com osteoporose, que fiquei com problemas também na coluna, já nos joelhos, etc. A alimentação, falta de alimentação. Não é só arroz, feijão e fubá. Precisa de outras coisas para alimentar. Isso é o básico, tudo bem. Mas a gente não vive só do básico. O organismo precisa de vitaminas, precisa de várias coisas. E que tal dar um... Estou dando uma sugestão. Às vezes até não fica tão caro se você comprar uma vitamina e der para essas pessoas que estão se alimentando mal, que aí ela toma uma dragem, uma cápsula por dia, né? Mas tem que orientar, né? Porque não é bota lá e escreve assim: ah, tomar, isso é vitamina para substituir o que você não consegue comer, e você toma nas refeições uma por dia. Que tal? Estou dando uma sugestão para quem pode pagar e dar. Esse soro para tomar, nessas garrafinhas de soro, que eu tomo uma por mês porque eu bebo pouca água. Então, também pode até dar para as pessoas tomar. Tem criança, né? E a criança toma, está crescendo, toma um soro também. Leite, né? Leite também. Leite é caro, né? O leite em pó. Então, senhores, bota uma latinha de leite. Eu estou falando isso para quem pode, né? Para quem não pode, mas só pode dar o feijão arroz, tudo bem, mas eu estou falando para essas pessoas que podem, porque às vezes a pessoa não lembra, às vezes não tem ideia, né? Não tem ideia, não tem, sei lá. E me ocorreu uma ideia agora aqui. Bom, não vou falar não. A gente não deve falar as coisas que pensa para fazer que acaba dando zebra, né? Isso é um conselho espiritual mesmo. Bom, espero que eu não esqueça isso, que eu ando muito esquecida. Então, senhores, paz e luz a todos. Espero ter ajudado vocês, tá? Fique com raiva aí não, que esse vídeo que eu fiz foi para ajudar vocês médiuns, né? Tchau, tchau. Porque eu sou médium também, tá? Tchau.